paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom que nesta manhã estejamos juntos. Saudade do templo. A igreja está em casa, né? Mas estamos com saudade de nos encontrarmos no templo, né? Para adorar, celebrar, cultuar ao Senhor juntos. Mas vai chegar, né? A tempestade vai passar e vem a bonança e vamos voltar às nossas reuniões, às nossas aglomerações, né? Comunidade, o povo de Deus, a igreja reunida. Ontem foi o aniversário do presbítero João Carlos, né? Aproveitar para enviar o nosso abraço, parabéns ao presbítero João Carlos, e saudando o presbítero João Carlos, saudando também a todos os aniversariantes da semana. Eu não tenho os nomes aqui, mas aproveitar para saudar a todos, desejar a bênção de Deus e o fortalecimento no Espírito Santo a todos os irmãos e irmãs que tiveram o privilégio de mais um ano de vida durante essa semana, como o presbítero João Carlos ontem. Também lembrar os irmãos, hoje pela manhã nós vamos fazer um momento de estudo, né? A gente já estava se reestruturando em grupos, né? Pequenos, cumprindo toda a orientação do afastamento social, a gente começar a trabalhar estudos. Mas a gente sabe das notícias da semana na região, e isso ainda nos impede, por causa do decreto, de nos reunirmos com grupos, mesmo com grupos pequenos, aqui nas instalações da igreja, né, do nosso templo, a gente fazer as reuniões. Mas vamos lá, todos nós em casa, aproveite aí, já vai passando, né? Incentivando, mandando um convite aí, compartilhe para mais irmãos. Nós falamos principalmente para a Igreja Presbiteriana Mãe João Dourado, onde Deus nos dá o privilégio de servi-lo, e por isso nossos estudos são dirigidos aos irmãos, mas mesmo assim a gente percebe que há muitos irmãos que talvez não tenham acesso no horário, não acompanham, mas outros também que não são da igreja acompanham. Nós agradecemos e incentivamos a que todos participem. Então compartilhe aí para que outros possam assistir, participar desse momento de estudo da palavra, orientando os irmãos a importância da concentração nesse momento, né? Para que você possa se concentrar, parar um pouquinho, porque a gente sabe que a tendência de ficar dentro de casa é a gente ficar mais à vontade, e às vezes aparece uma outra coisa, uma ligação, uma mensagem, um programa na televisão, um afazer, né, dentro de casa. Então, dentro de casa a gente tem muito maior ou muito mais tentações para nos desviarmos desse momento de estarmos quietos, concentrados para ouvirmos a palavra de Deus. Eu espero que você consiga se concentrar para ouvir a palavra de Deus agora pela manhã. Hoje eu vou fazer um estudo. À tarde, se Deus quiser, às 15 horas, eu vou trazer uma palavra, né, uma pregação, uma mensagem, uma reflexão para aqueles irmãos que estão em casa. Então a gente aproveitar mais o tempo do domingo. E às 19h30, aquele momento especial da palavra, tem sido uma bênção, né? Eu não tenho pregado domingo à noite, mas tenho acompanhado, tenho sido edificado com as pregações do pastor Rosentino. E eu incentivo os irmãos a que a gente aproveite bem esse dia, agora pela manhã, hoje à tarde, à noite, que realmente, independente de nós estarmos reunidos num templo, mas que nós, como igrejas de Deus, povo de Deus, em nossas casas, tenhamos comunhão com Deus e sejamos fortalecidos espiritualmente cada dia mais. Amém, meus irmãos? Então essa é a programação para o dia de hoje. Eu vou falar agora pela manhã. O nosso estudo é na verdade uma continuidade. Quem me acompanhou durante a semana sabe que eu estive trabalhando, estudando, né, trazendo algumas reflexões em Efésios capítulo de número 5. E eu resolvi fazer o estudo sequente, né, dando sequência ao que está em Efésios, no capítulo 5,
E hoje, a partir do versículo de número 22. Durante a semana eu falei sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E tratamos de questões assim de muita importância para a vida cristã, para a vida da igreja, como a gente deve procurar crescer espiritualmente. E hoje, pensando um pouco no ambiente do lar, né? Principalmente o nosso foco de agora pela manhã vai ser na relação marido e mulher, relacionamento conjugal. É um texto bastante conhecido, né, de Efésios 5, mas às vezes a gente só trata desse texto quando tem uma cerimônia de casamento, então a gente faz um estudo e fala de Efésios meio correndo, né, porque não há muito tempo para a gente falar, mas é oportuno nesses dias que a gente fala tanto de casa, de estar em casa, onde marido e mulher acabam ficando mais tempo juntos, convivendo com os filhos. Importante que a gente reflita sobre a vida cheia do Espírito Santo no ambiente do lar e como deve ser esse relacionamento, né? Para que na prática esse relacionamento seja abençoado, edificado, a gente precisa de bases, a gente precisa de uma estrutura de sustentação do relacionamento conjugal. E essa estrutura é exatamente o ensino da palavra de Deus. Até aproveitar, já que a gente está num ambiente, né, de agora de manhã de estudo, tem muitos livros bons, né? Esse livro aqui, ó, Significado do Casamento, de Timothy Keller, é um livro muito interessante. Ele é da Vida Nova, né? E quem quiser fazer a leitura, ou quem sabe adquirir esse livro, é um ensinamento muito bom. Tem temas interessantíssimos, né, de tratar, ou como é tratado o tema do casamento. Oficina de Casamentos, também do reverendo Adão Carlos Nascimento. É um livro também interessante, né? Oportunidade da gente ler, conhecer mais. Ele trata assim de temas também bem dinâmicos, né? Bem práticos, de como esse relacionamento dentro de casa, marido e mulher, deve acontecer, né? Todos eles têm o fundamento das Escrituras, muito importante. Esse aqui, do reverendo Augusto Nicodemos, né? A Bíblia e sua família. É um estudo expositivo, principalmente em Efésios, capítulo de número 5, tratando de relação conjugal, relação pais e filhos. Então, esse tema aqui é expositivo, né, sobre casamento, família e filhos. Muito interessante e uma referência, né? Bom para a gente beber, para pregar, para dar um estudo, para dar um curso na igreja, bom para a gente ler em casa e aprender a aprofundar realmente esses temas. Então, aproveitando algumas indicações destes livros, né, que vão nos ajudar para a gente crescer no ambiente do lar e na relação marido e mulher, pais e filhos. Quero ler com os irmãos, então, Efésios capítulo 5, versículo 22, até o versículo de número 33. Efésios 5, 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Graças a Deus pela sua palavra, que é o nosso norte, né, para a gente estudar nesta manhã.
E gostaria que a gente então pensasse um pouco e refletisse sobre esse tema. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é trazendo orientações pastorais, orientações doutrinárias, orientações práticas de convivência, de relacionamento, né, dentro do padrão de vida daquele que está em Cristo. Ou aproveitando o contexto, dentro do padrão de vida daquele que que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente entender. A partir do momento que nós entendemos que a forma de viver de quem está em Cristo é totalmente diferente do padrão secular, então cabe a cada um de nós que estamos em Cristo, que temos comunhão com Cristo, que temos a sua palavra como a referência, né, prática para as nossas vidas, buscarmos uma vida planificada pelo Espírito Santo de Deus e zelarmos pela santidade nos nossos relacionamentos. E nesse ponto, não apenas nos relacionamentos familiares ou conjugal, mas também nos relacionamentos sociais com as pessoas no ambiente do trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar. Faz grande diferença se nós estamos em Cristo e se temos uma vida cheia do Espírito Santo. Aqui o que a gente vai ver nesse texto, então, é esta mutualidade de responsabilidades, esta mutualidade de papéis dentro do ambiente familiar, que cada membro da família deve ter responsabilidade. Então, o que nós vamos ver aqui, primeiramente, é sobre o dever da esposa. Mas, antes disso, vamos entender algumas questões preliminares que, quando a gente compreende, né, todas essas considerações que eu vou fazer aqui, vai nos ajudar a compreender a importância do ensino bíblico e nos ajudar, inclusive, a valorizar o ensino bíblico como padrão de Deus para o nosso relacionamento conjugal. O texto, a partir do versículo de número 22, faz uma transição, porque ele vem falando de como ser cheio do Espírito Santo. O versículo 21 fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E então, nessa transição, muito bem trabalhada, por exemplo, pelo reverendo Augusto Nicodemos, quando ele faz a exposição desse texto, então vai falar de como é essa submissão do marido para com da esposa para com o marido, da relação do marido para com a esposa, né, com o amor, da relação do patrão com o empregado, do empregado com o patrão, do pai com o filho, do filho com o pai. Então é muito interessante a gente entender o contexto quando a palavra de Deus está nos ensinando sobre este assunto. Então, eu quero fazer com os irmãos algumas considerações que são importantes preliminarmente para a gente entender o texto. Primeiro, a família é a mais antiga das instituições humanas. Isso é, claro, não há nenhuma novidade nesta afirmação, mas na estrutura familiar tradicional, desde o Antigo e do Novo Testamento, essa estrutura ela é constituída de pai, mãe e filhos. Esta é a estrutura bíblica, né? Aí vem os parentes, né? As novas gerações, né? Que vem os netos e de geração em geração, mas a estrutura familiar tradicional, a mais antiga, é exatamente a família, no padrão tradicional e estabelecido conforme a palavra de Deus. E um outro ponto interessante, uma outra consideração que é importante a gente entender, é que, embora não seja este o sentido de submissão que eu vou falar agora aqui, é bem verdade que em muitas culturas, melhor dizendo, a história registra períodos em que as mulheres foram, né, e inclusive em algumas culturas, né, continuam sendo maltratadas, discriminadas, excluídas e até dentro do lar consideradas meras subservientes dos homens, assim como a gente sabe da realidade de filhos que também no ambiente do lar sofrem maus tratos, violências, coisas desse tipo. A gente vê as notícias, né, do chamado feminicídio, né,
aumentando, inclusive agora nesse período, exatamente porque muitos não entendem como devem viver e conviver na relação conjugal, e a gente vê em algumas culturas e dentro da nossa própria realidade brasileira, mulheres ainda sendo maltratadas, oprimidas, violentadas, inclusive fisicamente. Isso é muito sério. Lamentavelmente, essa é a terceira consideração que eu quero fazer, em alguns momentos críticos da história humana, a igreja acabou sendo ou tem sido cúmplice da opressão, da discriminação e da desigualdade social. Embora a gente tenha como padrão nosso Mestre e Senhor Jesus, que sempre agiu contra a opressão, sempre agiu contra a discriminação e a desigualdade social. Eu sempre digo que se a gente quer entender o que é inclusão social, a gente olha para Jesus, porque a gente vê em Jesus que viveu, conviveu com uma sociedade que menosprezava as mulheres, que menosprezava crianças, escravos, pessoas que tinham deficiências, qualquer tipo de deficiência, de vida marginalizada. Essas pessoas eram isoladas da sociedade e às vezes maltratadas pela sociedade. E quando Jesus Cristo veio, então a gente vê Jesus dando atenção às mulheres, dando prioridade às crianças, dizendo que das tais é o reino de Deus, usando o próprio exemplo de humildade, de simplicidade de uma criança para ensinar os seus discípulos acerca do reino de Deus, e que no reino de Deus maior é aquele que serve, aquele que é humilde, do que aquele que é servido. Então, embora na história da igreja, a gente vê períodos em que a igreja acabou sendo cúmplice com a cultura da opressão, com a cultura da discriminação, com a cultura da subserviência da mulher ao homem, mas em Jesus, o padrão de Jesus e o padrão apostólico é exatamente contra esta cultura de opressão, de desigualdade e de discriminação da mulher, da criança ou do pobre, seja em que âmbito for. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Outro ponto também que eu considero assim de grande importância para a gente entender esse estudo, isso tem muito a ver com o nosso contexto. Nós não podemos ignorar o materialismo dialético e seus desígnios ateístas. Isso aqui é muito importante porque hoje este movimento, ou esta filosofia muito bem representada nos ideais do marxismo cultural e sua influência na sociedade contemporânea, isso vem crescente, Numa das vertentes desse movimento filosófico e político, por exemplo, a instituição familiar ainda é o ponto de resistência mais forte para se atingir ou se romper com a desigualdade social. Afirma esse movimento que a instituição familiar é perversa porque nela existe um macho que governa a mulher ou que governa as mulheres e seus filhos, tratando como coisas ou como objetos, argumentando como pressuposto de suas teses a existência de uma sociedade primitiva, onde, por exemplo, o exercício da sexualidade era livre nessa sociedade que se diz ter existido. Por exemplo, os filhos nasciam e não sabiam quem era o pai. Às vezes a gente vê na nossa cultura esse negócio de registrar o filho só com o nome da mãe. Não precisa colocar o nome do pai. Parece que tem alguns resquícios e algumas influências que se tentam propagar e que vai influenciando inclusive a nossa cultura nos dias que a gente está vivendo. Então a gente não pode ignorar que tudo isso acaba influenciando o padrão bíblico de família, o padrão bíblico de relacionamento conjugal. Nessa sociedade primitiva, por exemplo, eles afirmam que a mulher era mais importante porque possuía um papel superior. Aí diz assim, com a invenção da família tradicional, perversa, à sociedade, eles afirmam, o homem passou a dominar pela força e transformou a mulher em sua própria propriedade. Estaria exatamente nisto a origem da desigualdade social. O que se propõe então?
nesse caso aqui, essa visão, né, do marxismo cultural, é que através da educação seja trabalhado a completa desconstrução da família tradicional. Como isso? Destrói-se então os papéis do homem e da mulher na família e construir-se-á uma sociedade igualitária. Então essa esse pressuposto, né, de que a desigualdade ela será rompida quando não houver no ambiente do lar o homem liderando, ou quando a mulher viver uma liberdade sexual, onde ela se relacione com quem quiser, faça o que quiser do seu corpo e não tenha contas a prestar a ninguém. Então essa sociedade ela inverteria essa desigualdade, porque o homem deixaria de dominar e a mulher seria igual ou até superior dentro dessa estrutura familiar. E por último, meus irmãos, a quarta consideração, que eu estou ainda entrando no assunto: os maridos e as esposas, pais e filhos, patrões e empregados, né? É importante a gente entender agora dentro da cultura bíblica, né? Marido, esposa, pais e filhos, patrões e empregados, eles possuem dignidade igual como todos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, o que a gente tem que entender? É que os papéis, embora iguais, criados todos à imagem e semelhança de Deus, os papéis são diferentes. Aqueles que ocupam posição de liderança recebem de Deus autoridade para exercer essa função. Não há nada de discriminação ou de desqualificar aqueles que estão dentro dessa estrutura, ou de diminuir a importância da mulher no ambiente da família, mas são princípios estabelecidos por Deus. Então, cabe àqueles que estão debaixo dessa autoridade a aceitação do plano de Deus, não é verdade? O reconhecimento do valor da estrutura familiar conforme o padrão de Deus, inclusive a obediência aos princípios que Deus estabelece tanto para a família como para a sociedade. John Stott, teólogo John Stott, comentando esse texto, ele afirma o seguinte: à luz dos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos, podemos afirmar confiantemente e repetir pelo menos 3 verdades relevantes. Primeiro, a dignidade da condição da mulher, da criança e do servo, né, ou do empregado. Em segundo lugar, a igualdade diante de Deus de todos os seres humanos, independente da raça, da posição, da classe, da cultura, do sexo, da idade, porque ambos foram feitos à imagem de Deus. E a terceira consideração que ele faz é a unidade ainda mais profunda de todos os seguidores de Cristo como membros em comum da família de Deus e do corpo de Cristo. É somente quando estas verdades estão firmemente conservadas em primeiro plano na nossa mente que nós estamos prontos para obedecer, não só considerar, como para obedecer os ensinamentos da palavra de Deus acerca dos deveres do marido, dos deveres da esposa, do ambiente familiar. Ok, meus irmãos? Não sei se você está conseguindo acompanhar, mas até aqui nós fizemos algumas considerações para podermos entrar no assunto. Vamos então, de forma específica, tratar do dever da esposa conforme o texto está falando. E aí a gente não tem como fugir que a palavra-chave aqui é a palavra submissão, ou submeter-se. O sentido aqui, né? Mulheres, né? O dever da esposa, ele está dizendo: esposa ou mulheres sejam submissos ao seu próprio marido como ao Senhor. A gente sabe que nenhuma estrutura humana funciona sem haver ordem, sem haver liderança. Tem que ter alguém para liderar. E como nós já vimos nessas considerações preliminares, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é uma relação de interdependência, uma relação de complementariedade, né, dentro da convivência conjugal entre o homem e a mulher,
bem como a igualdade entre ambos perante Deus. Porém, ele destaca de forma normativa que na estrutura de funcionamento do lar, a posição de liderança é ocupada pelo esposo. A posição de liderança é ocupada pelo marido, por isso ele está ensinando as mulheres neste texto, em outros textos, né, das cartas apostólicas, como Colossenses 3,18, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo de 1 a 7, um texto maravilhoso, que vai nos ensinar muitas verdades preciosas sobre este assunto. Mais uma vez citando o teólogo John Stott, ele escreve assim: por trás do marido, do pai, devemos discernir o próprio Senhor, que lhes deu a autoridade que tem. Foi Deus quem deu ao esposo a autoridade e ele deve exercê-la dentro do padrão que Deus estabeleceu dentro da sua palavra. De igual modo, meus irmãos, a mútua submissão uns aos outros, no temor a Cristo, também é um princípio que está aqui no texto, e nós já vimos isso. Então, Cristo não exerceu a sua autoridade como Senhor quando se humilhou como um servo. Assim, nós devemos entender que se formos de fato submissos a Cristo, nós seremos submissos àqueles a quem Ele delegou autoridade sobre nós, né? E submissos também uns aos outros em amor, conforme a palavra de Deus está nos ensinando. O ponto principal aqui é a gente entender o que significa a submissão da mulher. Primeiro, é importante que fique claro, não significa inferioridade. A mulher não é uma classe ou uma raça de segunda categoria, que Deus criou inferior ao homem. Também não significa sujeição, subordinação, subjugação. O teólogo, também escritor William Barclay, ele faz um resumo de como era a cultura na época quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto. Isso nos ajuda também a valorizar o ensino bíblico. Ele diz, por exemplo, que os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Na forma judaica das orações matinais, havia uma frase em que todo homem judeu, todas as manhãs, dava graças a Deus. E ele diz que os judeus davam graças a Deus por não terem nascido, por não ser um gentil, por não ser um escravo, e os homens também diziam por não ser uma mulher. Então esse era o conceito que dentro da cultura judaica, aquela ideia de que dentro dessa cultura a mulher não era uma pessoa igual, um ser humano, imagem de Deus, igual ao homem, mas um ser inferior. Na verdade, ela estava totalmente à mercê do marido para ele fazer dela o que quisesse. E quando a gente vai para a cultura grega, para o mundo grego, era pior ainda, porque o modo de vida da Grécia tornava o companheirismo entre o marido e a mulher quase que impossível. O grego, né, o mundo grego, o homem da Grécia, naquela época ele esperava que a sua esposa cuidasse do seu lar, criasse os filhos legítimos, mas achava que seus prazeres e seu companheirismo em outros lugares, isso era comum, isso era algo muito normal. Então na Grécia o lar e a vida da família estava perto de extinção e a fidelidade era completamente aniquilada. E em Roma, como é que era? Em Roma, nos dias do apóstolo Paulo, aí diz o William Barclay, a situação era pior ainda. Por que pior? Porque os vínculos conjugais estavam a caminho de um colapso total. Embora já houvesse isoladamente alguns movimentos pró-libertação da mulher, a sua opressão ainda prevalecia dentro dessas culturas, né, do mundo, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O ensino apostólico, é importante a gente enfatizar isso aqui, por isso que nós estamos trabalhando esse estudo à luz da Palavra de Deus, porque a gente vê em Jesus, a gente vê no ensino apostólico uma completa contracultura aquilo que era propagado como dever do marido e dever da mulher nessas culturas pagãs, né, antes de Cristo e também depois de Cristo, no início da era cristã. Então o ensino apostólico não está nem alinhado com a cultura judaica, nem com a cultura grega, nem com a cultura romana, onde prevalecia, como nós vimos aqui, o desprezo para com a mulher.
Mas ao contrário, o que a gente está vendo nesse texto aqui? Esse texto está lançando luz sobre esta escuridão da sociedade da época acerca dos papéis desempenhados dentro da família e trazendo o ensino equilibrado da palavra de Deus para a relação dentro da convivência familiar. Assim é importante a gente entender quais os conceitos de submissão da mulher que estão sendo trazidos através desse texto. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está valorizando e está ordenando a submissão da esposa ao marido como um princípio da criação original antes do pecado. Ele diz que primeiro foi formado Adão, depois Eva. E dentro desse princípio, então, cabe à esposa entender que a liderança do esposo no lar deve ser aceita como uma ordenança de Deus, como um princípio universal estabelecido por Deus, e não como uma questão cultural, né? Acho que é John Stott que afirma que aquilo que a criação estabeleceu, nenhuma cultura poderá destruir. Isso aqui é muito importante, porque às vezes o padrão que nós estamos vivendo na sociedade, ela ignora completamente a revelação, ignora completamente os princípios judaicos cristãos da revelação de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para mostrar exatamente o que é a família e como deve ser esta relação no ambiente familiar. E aqui está sendo dito que a criação estabeleceu, antes mesmo do pecado, e não é uma cultura de um país ou de um continente ou de uma religião que tem que mudar ou destruir ou desconstruir aquilo que foi estabelecido por Deus na sua santa palavra. Por exemplo, a escravidão foi e é uma consequência do pecado, fruto da dominação dos homens uns sobre os outros. Mas no princípio da criação não era assim. Por isso, a palavra de Deus nos ensina, e nenhum cristão é a favor da escravidão, é a favor da desigualdade, é a favor da opressão social. A gente não precisa de filosofias humanas para defender valores como, por exemplo, a igualdade, leis justas, tratar bem os empregados, saber conviver com temor a Deus, patrão e empregado, empregado e patrão, homem e mulher, né? Marido e esposa, pais e filhos. Então, a liderança do homem sobre a criação, dentro do ambiente familiar, sobre os filhos, são princípios universais estabelecidos por Deus e não podem ser abolidos, ainda que surjam movimentos, ainda que apareçam leis humanas, ainda que apareçam movimentos, ideologias, mas a palavra de Deus tem que prevalecer, e é um princípio estabelecido por Deus. Então, a submissão da esposa ao marido dentro da estrutura familiar é por um princípio estabelecido por Deus, e não por uma questão cultural ou por uma invenção do homem. Deus é quem estabelece. Segunda consideração sobre submissão, que é importante, o apóstolo Paulo argumenta a favor da submissão, olhando para o exemplo de liderança de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, o exemplo de liderança de Jesus. A gente sabe que na obra da redenção, Cristo ocupa a posição de liderança. Ele é a cabeça, ou cabeça da igreja. Né? A igreja é corpo de Cristo, esposa de Cristo, está submissa a Cristo como cabeça, como líder da igreja. E aí o texto está dizendo assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, ou cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. William Hendricks, também comentarista bíblico, diz assim: um lar sem cabeça é um convite ao caos. É o que a gente está vendo acontecer. Muitos lares, inclusive nesses dias de pandemia, quando junta marido e mulher, pais e filhos dentro de casa, às vezes é um caos, ninguém sabe quem é que manda. Quem manda mais, se é o filho, ou se é o marido, ou se é a esposa. Às vezes é uma bagunça, e aí com esse negócio de não poder sair de casa, eu não sei se não tem muito marido dando burro nas paredes, se escondendo debaixo da cama, enchendo a boca de água para ver se não fala na hora errada. É possível que muitos maridos estão entrando no carro e dando uma volta na cidade para ver se alivia. Eu aconselho até isso, né? Se a coisa pegar, se o bicho pegar, se o negócio esquentar,
Você não pode sair para aquele lugar que você gosta de ficar, entra no carro, dá uma volta, respira fundo, faça uma oração fervorosa, peça o controle do Espírito Santo para a coisa não descambar, né? Mas muitos lares, exatamente por não haver essa liderança conforme o padrão do Senhor, se transforma num caos. É o que o William Reis está dizendo aqui. A desordem e desastre de que é causador é muito pior do que uma nação está sem governo ou quando um exército está sem comando. Ele está dizendo, um lar sem uma liderança é pior do que quando uma nação está sem governo ou quando um exército está sem comando. É uma bagunça. Então ele está falando que Deus, que é Criador, Cristo como cabeça, cuida da igreja para que ela tenha saúde, cuida pelo seu crescimento integral, cuida da sua proteção. E aí, mais uma vez, John Stott citando Marcos Barr, ele diz assim, a submissão ao marido e o respeito por ele, que são especificamente exigidos por parte da esposa, não é de modo algum a submissão de um gato de colo ou de um cachorro agachado. Paulo está pensando no companheirismo voluntário, livre, alegre e bem pensado, como demonstra o relacionamento entre a igreja e Cristo. Estão vendo qual é o padrão? Como que a palavra de Deus está falando de um padrão que não tem nada a ver com esta opressão, esta subserviência, esta imposição, com a cultura machista da nossa sociedade. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Em terceiro lugar, meus irmãos, ao afirmar mulheres sejam submissas em tudo, a gente precisa entender num contexto de maridos e mulheres cristãos. O limite da submissão ao marido sempre será a lealdade a Cristo. Sempre será a lealdade a Cristo. Então, dito isto, ou consciente disto, as mulheres deveriam ter maior tranquilidade com o princípio bíblico de submissão da esposa ao marido. Não deveria reagir como tantas mulheres reagem. Só em falar a palavra submissão, ela já tem vontade de jogar a Bíblia na cabeça do pastor, de sair de dentro da igreja, ou de entrar dentro de casa chutando tudo, porque ela acha um desaforo dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas quando a gente vê esse padrão bíblico, a gente deveria ter maior alegria e saber que o padrão de Cristo, o jugo de Cristo para a esposa, para o marido, é suave, mesmo no ambiente familiar. Quando a vida é planificada pelo Espírito Santo, isso pode ser desenvolvido num ambiente de prazer, de alegria, de respeito mútuo, sem subserviência, sem escravidão, sem opressão. É isso que a gente tem que aprender. Agora, qual é o maior problema, senhoras, mulheres, para a obediência a esse princípio? Qual é o problema? É exatamente a contracultura cristã. Por exemplo, não fique chateada comigo de eu falar uma realidade. O movimento feminista, desde o século XIX, este movimento, conclamando a libertação da mulher, a igualdade de gênero, direitos civis, direito intelectual, do trabalho, direito ao aborto, divórcio. Eu não estou nem questionando que a mulher não tenha direito, ou que a mulher seja inferior ao homem. Longe de mim tal coisa. Estou falando que esse movimento, inclusive atualmente, o movimento do empoderamento da mulher, que nesse caso é até, segundo alguns dizem, vai além, na verdade, o movimento do empoderamento da mulher almeja a mulher ocupando a posição de liderança e de independência no lar. Não é nem de interdependência, mas ela acaba ocupando a posição de liderança e ocupando uma posição de independência no lar. Então, o empoderamento da mulher dentro da sociedade como um todo. Então, isso influencia, porque principalmente as mulheres cristãs, as novas moças que se casam, os novos casais das nossas igrejas, eles estão às vezes fazendo alianças antes do casamento em cima de uma contracultura cristã, que está dizendo que a mulher ela tem que ocupar ou que desempenhar um papel de liderança não só na sociedade, mas até dentro da família.
Ou que o marido não pode exercer a liderança sobre a mulher. Quantas mulheres que estão esbravejando, que estão aí, né, ciscando, batendo o pé, quando alguém diz que ela tem que ser submissa ao esposo? Acho um desaforo. Mas se o padrão é o padrão bíblico, a submissão é conforme o padrão bíblico. Então, meus irmãos, a nossa regra de fé é a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, e um princípio estabelecido por Deus não muda porque a mulher estudou mais do que o homem, né? Esse princípio estabelecido por Deus não muda porque o salário da mulher é maior do que o homem, não muda por causa dos ditames da nossa cultura secularizada. É um princípio para que a família funcione da forma como Deus estabelece na sua palavra. Amém? Vocês não podem me apedrejar, né, que vocês estão ouvindo de longe aí. Então, essas mensagens para a gente pregar com as mulheres de longe, acho que até é melhor, viu? Pelo menos a gente não vê como é que está o franzir do rosto, né? Mas depois a gente vai ver. Muito bem, meus irmãos e irmãs, deixando a brincadeira de lado, é a palavra de Deus, a gente deve obedecer a palavra de Deus. Eu não sei se dá tempo de falar sobre o dever do marido, né? Mas não é fugindo, tá? Mas só falando agora um pouco do dever do marido, assim como as preliminares iniciais para melhor elucidar o assunto, seria necessário inclusive uma abordagem, né, sobre os deveres do marido, até algumas preliminares também. Mas eu vou tratar de uma consideração para a gente introduzir sobre o dever da mulher, que eu vou ter que resumir, o dever do marido, né, que diz respeito à revolução e o impacto social do ensino cristão sobre o papel do marido no lar. Porque, olha só, a estrutura familiar em Roma era uma estrutura patriarcal. O marido e o pai tinham a autoridade total sobre a esposa, sobre os filhos, né? O pater família era o primeiro no lar, e como patriarca ele desempenhava todas as funções, desde as funções religiosas, econômicas, morais. Ele era o dono de todos os bens, e a mulher e os filhos às vezes era como propriedade do homem. Então essa era a cultura da época. E aí eu já falei sobre os judeus, sobre os gregos, né? Algumas coisas interessantes da cultura daquela época, né? Por exemplo, na Grécia, onde tinha um ambiente da casa que era só para os homens, onde tinha um ambiente que era só para os negócios, e tinha um ambiente onde as mulheres tinham que ficar para lá. Era o tal do androceu, do gineceu, né? O lugar feminino, o lugar masculino. Então essa era uma realidade da cultura grega, da cultura romana também. Por isso que é importante a gente entender. Quando a gente estuda sobre submissão com os olhos abertos, com o coração quebrantado, a gente entende o quanto que a palavra de Deus ela é alto nível, alto padrão contra a cultura da época na forma como tratava a mulher. Da mesma forma, quando a gente estuda sobre o papel do marido, eu vou só colocar algumas questões aqui. Por exemplo, o marido deve amar a sua esposa da mais elevada forma de amor. Assim como a mulher deve se submeter a Cristo, como a igreja está submissa a Ele, da mesma forma o marido deve amar a sua mulher, e este amor não significa apenas afeição, gostar, não apenas o amor romântico, mas a mais elevada forma de amor, como nós sabemos, o amor ágape. Como é que o marido deve amar a sua esposa? Então, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é que Cristo fez pela igreja, senhoras, mulheres? A forma como vocês devem ser amadas. Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. O marido deve amar a esposa desta forma. Já pensaram sobre isso? Um marido que ama de um amor, de uma forma ilimitada, sacrificial, altruísta, que se a esposa tiver que morrer, ele entra na frente para morrer no lugar dela. Já pensou, Luzão? Presbítero Paulo Eduardo, como é que é o padrão? O marido ama
como Cristo. Então ele entra na frente da esposa. Ele diz: aqui não, tem dono, não toque, ela é minha esposa. Eu a amo e estou pronto a morrer por ela. Será que as mulheres estão dando uma risada aí, dando glória a Deus, porque está ouvindo um negócio desse? Qual é o peso de submissão quando o amor é desse jeito? Então, outra coisa importante, Cristo investiu na santificação da sua esposa. O texto diz: para que a santificasse. Separar, consagrar, o sentido de santificação, purificar pela palavra. Está vendo aí que está dizendo purificar pela palavra? Significa eliminar os pecados, os defeitos, toda sorte de contaminação. O marido deve se preocupar com a santificação da esposa. Nós, maridos, devemos nos preocupar com a proteção da nossa esposa, com a pureza da nossa esposa. Daí a importância, isso aqui é muito prático. Como é que nós vamos purificar a esposa, cuidar, proteger, abençoar, edificar a nossa esposa no ambiente da família? É exercendo o nosso sacerdócio. Marido, você ora com a sua esposa? Você ora pela a sua esposa? Ou você só ora quando a mulher faz um apelo para você orar no ambiente de casa? Ou quando você vai orar dentro de casa, marido, será que é só a sua esposa que ora? Parece que você não tem boca, não tem voz. Parece que você não tem Deus. Por que a mulher tem que exercer liderança espiritual na família? E eu louvo a Deus por essa liderança que a mulher exerce no ambiente familiar, na criação dos filhos, no zelo, trazendo os filhos para a igreja, zelando pelo ensino dos filhos em casa. Tudo isso é bênção. Mas na Bíblia está dizendo que a mulher tem que fazer isso. Ela é uma coparticipante, ela é uma auxiliadora idônea, ela está junto com o esposo. Mas o que nós maridos fizemos? Nós invertemos isso para a mulher. Então a mulher às vezes tem que ter uma tripla jornada, ela tem que trabalhar fora, ela tem que cuidar do marido, das coisas dentro de casa para o marido, e tem que ensinar os filhos, inclusive os filhos dos homens e dos maridos crentes, trazendo para a igreja, e até algum tipo de exercício de piedade dentro de casa é a mulher que tem que cuidar, porque o marido não está nem aí. Eu não estou dizendo que acontece com vocês, viu, homens? Eu estou só falando, né? Eu não sei se acontece, eu desconfio, mas a gente realiza o culto doméstico para santificar a família. Agora nós estamos tendo essa experiência maravilhosa. Eu fiz um levantamento, vou até colocar no grupo da igreja, mais de 200 famílias, pelo nosso levantamento. Nós estamos aí com um número aproximado de 200 famílias da nossa igreja realizando o culto doméstico. Isso não é uma bênção? Todos os dias, pai junto com a esposa, com os filhos, lendo a Bíblia e orando dentro de casa. Isso vai causar uma revolução, irmão. O ambiente de casa vai ser perfumado com o perfume de Cristo, com o amor de Cristo, com a alegria do Evangelho, com o perdão, não é? Com a paciência, com a longanimidade, com o domínio próprio. Então, obra de Deus. Marido tem que investir na santificação da sua esposa. Esse é o padrão de amor de Cristo. Ele santificou a igreja. Ele se levanta para defender a igreja. Quem é que mexe com a igreja de Cristo? Que ele não defende? Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora é Saulo que está escrevendo aqui. E ele sabia muito bem do amor de Cristo pela sua igreja. Terceira consideração importante, irmãos. Cristo se preocupa com a reputação da sua esposa, a igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Às vezes o marido quer que a esposa seja santa, mas ele é um causador de rugas. Ele é um causador de envelhecimento na vida da esposa. Hebreus 13, versículo 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Aí um marido vê alguém falando mal da esposa e ele não defende a esposa. Às vezes o marido está num ambiente familiar, onde membros da família difamam a própria esposa, fala mal da esposa, e o marido não abre a boca porque quer defender a família, a sua família de consanguinidade. Mas você tem que entender que o marido deixa pai e mãe, se une à sua mulher, se torna os dois uma só carne, e o marido vai ter que cuidar da mulher, alimentar e cuidar da sua esposa. Então, quando ele honra o casamento, se alguém está falando alguma coisa que vai ferir a sua esposa, ele bate na mesa e se levanta e diga alto lá: minha esposa, cuido eu.
Problemas da minha esposa, eu resolvo. Não é para ser comentado na rua, no ambiente de trabalho, aqui, ali, acolá, e a gente, como esposo, saber e deixar isso para lá. Às vezes, muitas esposas estão enrugadas, com amargura, porque o leite não é um leite sem mácula. A amargura da traição, do adultério, a dor de ter sido menosprezada, trocada por outra. Aqui está dizendo que o marido ele é leal, ele cuida. Os maridos devem cuidar do bem-estar físico e emocional da esposa. Ela tem que se apresentar para o esposo sempre bonita, alegre, arrumada. Eita, eu não sei como é que está nessa pandemia, como é que arruma? Daqui a pouco, essa é a época da mulher se apresentar ao esposo descabelada, né? Mas as mulheres sempre dão um jeito dentro de casa. Ô mãe, ajuda aí, ó. Bota sua filha para cuidar das suas unhas, para fazer dar uma arrumada no seu cabelo, ó. Se não pode ir para o salão, e se o dinheiro encurtou e não pode ir para o salão, treine essas meninas aí, ó. Por quê? Por que não? Para dar uma ajeitada, né? E o marido não pode ser mão de vaca, né? Pão duro, dá um jeito, porque para ficar bonita custa um pouquinho, né? Custa caro. A esposa tem que ser cuidada da sua saúde emocional, para não viver enrugada, machucada, cheia de amarguras. Então, é tão importante isso, né, irmãos? A liderança do marido nunca deve ser usada para oprimir a esposa. O marido quer vê-la bem, liberta, né? Alegre, bem-sucedida na vida. Então, tudo isso está dentro do padrão aqui, que nosso tempo acabou, eu já vou encerrar. Então, Cristo se preocupa com o suprimento da esposa, a igreja. Ele diz, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Esta é mais uma razão para o esposo amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, que é o seu corpo. Semelhantemente, devem os maridos amar as suas esposas como a seus próprios corpos. Ficou entendido o tamanho da nossa responsabilidade, maridos? Às vezes a mulher quer, submissão. Está vendo que a responsabilidade do marido é maior? É a responsabilidade que Cristo teve com a igreja e que o marido tem que ter com a sua esposa. Terminando, meus irmãos, por causa do tempo. Termina o texto dizendo, nada obstante, ou seja, em qualquer caso, em qualquer circunstância, seja como for, seja na bonança, seja na escassez, seja em tempos normais da vida ou em tempo de pandemia, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite seu marido, né? Honra o seu marido. Termino com John Stott dizendo assim, o que significa ser submisso? É entregar-se a alguém. O que significa amar? É entregar-se por alguém. Assim como Cristo a si mesmo se entregou pela igreja. Então, a esposa que se submete, ela se submete, ela se rende, ela entrega-se a alguém. Mas o esposo que ama, ele entrega-se por alguém. Entenderam como uma coisa se completa, se complementa, como é bonito esse padrão que Deus está estabelecendo na sua palavra? Desta maneira, meus irmãos e irmãs, a submissão e o amor são dois aspectos da mesmíssima coisa, ou seja, daquela entrega altruísta de si mesmo, que é o fundamento de um casamento duradouro que cresce. Essa é a palavra que eu quero deixar nesta manhã. Espero ter alcançado o seu coração com esse estudo bíblico, e esse estudo é relevante em dias de pandemia, porque em dias de isolamento social, com essa ênfase no fica em casa, a mutualidade dos deveres dentro de casa se intensifica. Então é nesse contexto que isola da sociedade, mas se aglomera em casa, que o isolamento social vai nos levar para dentro de casa, e todo mundo dentro de casa, então precisam compreender suas funções, marido, esposa e filhos.
A aglomeração do ambiente do lar pode contribuir para o afloramento de conflitos de papéis, bem como de administração de conflitos entre pais e filhos. Marido e mulher precisam estar bem para cuidar dos conflitos que aparecem agora dentro de casa, essa meninada junto dentro de casa, sem poder estudar, sem poder sair. Tem que dar um jeito de sair com o menino ali, dar uma volta de bicicleta, leva para a roça. Bota as meninas para trabalhar, para cavar a terra lá onde não tem ninguém, bota no isolamento para queimar calorias. Não aguenta, não toma sol, não toma chuva, não sai dentro de casa, só na internet o dia todo, comendo o dia todo. Mãe me dá comida daqui, eu quero comer daquela. Quem é que aguenta uma coisa dessa? Então marido e mulher tem que estar junto. Daqui a pouco a mulher começa a cobrar muito do marido, o marido não aguenta e some do mundo e deixa só a mulher dentro de casa. Então é muito importante, né? Esse momento oportuniza aos esposos e também às esposas a prática do dever cristão. E esse padrão só é possível, termino aqui, esse padrão só é possível se a gente considerar Efésios 5,18. Uma vida cheia do Espírito Santo torna possível o marido amar, cuidar e zelar da sua esposa. E torna possível a esposa ser submissa, aceitar a liderança do marido, e ambos juntos, cuidando, tratando, edificando, construindo, corrigindo, abençoando a vida dos filhos. Hoje não vou falar para os filhos, mas eu acho que eu aliviei um pouco para as mulheres aí, não foi? Se eu terminasse só com o dever das mulheres, daqui a pouco as mulheres iam me sufocar aí, mas entenda que é tudo equilíbrio, é para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esses ensinamentos preciosos, que ajuda, que abençoa e edifica a nossa vida. O Senhor abençoe nosso lar, para que o padrão de Cristo seja seguido, não o padrão do mundo, da cultura mundana, secularizada, relativista, materialista, que tudo isso não exerça a influência e desconstrua o padrão, os valores estabelecidos pela Tua palavra. Mas que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos lares. Que nesses dias difíceis, os vínculos conjugais sejam fortalecidos. E os vínculos na relação familiar, abençoados pelo Senhor, possam crescer e serem aperfeiçoados nestes dias. É a nossa oração com ações de graças em nome de Jesus. Amém.